diagnóstico? Dia, do grego, quer dizer através de. Tá? E gnose quer dizer conhecimento. Então, como é que você pode ter um conhecimento através do quê? Tá? Então, normalmente a gente define diagnóstico como uma coletânea de sinais e sintomas. Mas nossa tradição médica ocidental, ela vai dizer que esses sinais e sintomas fecham um diagnóstico. O que é fechar um diagnóstico? É correlacionar os sinais e sintomas a uma descrição a priori de um quadro nosológico, que está escrito num livrinho, ou no CID-10, ou no DSM-5 agora, numa descrição lá que diz o que é aquilo. Tá? O que a gente vai fazer quando a gente fala de um diagnóstico energético é quase o oposto disso. A gente não vai fechar nada. Pelo contrário, a gente vai abrir um monte de coisa. Tá? Abrir sentidos, abrir possibilidades. Por que abrir sentidos é um negócio tão importante? Isso vem da filosofia. O Heidegger, que é um dos grandes filósofos aí de todos os tempos, reinaugurou a filosofia moderna. Ele diz que o ser humano é uma abertura de sentidos. A gente vai ver isso toda hora reverberando nos escritos do Leonardo Boff, porque o Leonardo Boff estudou lá com Heidegger, na escola alemã da filosofia hermenêutica. Então, o que é uma abertura de sentidos? É você lembrar que você tem um monte de possibilidades. Sofrimento é você achar que você só tem uma possibilidade. Então, do ponto de vista existencial, quando alguém chega e diz para você que você tem alguma coisa e ela é incurável, você está fechando todas as possibilidades no ser humano. E é por isso que a gente fala hoje em dia, e tem pesquisa, sobre o efeito nocebo. O que é o efeito nocebo? É o efeito criador de patologia, de você ir ao encontro de um médico convencional. Você fala, todos os médicos? Não, mas muitos vão pedir exames que são desnecessários. E aí quando você vai e encontra um negócio que não é nem tão sério e começa a ficar maluco porque você não sabe o que aquilo quer dizer, você está adoecendo. Você está adoecendo diante de uma perda de sentido. Isso acontece toda hora. Isso acontece tanto que muitos dos marcadores eventuais para pedidos de exame estão sendo revistos a toda hora. Por exemplo, um clássico é ter descoberto que o exame que se faz para prevenção de câncer de mama gera câncer de mama. Então, as pessoas que faziam muito exame para se prevenir acabavam com câncer de mama, que era o que eles queriam prevenir. Isso acontece, esse é um exemplo que ficou público, mas isso acontece muitas vezes, porque quem procura acha. A gente deixa de lado a capacidade criadora do encontro clínico. E se você está procurando doença, poxa, a chance de você encontrar é muito grande. A gente está num campo completamente diferente. O campo de correlação entre sinais e sintomas e uma doença ficou definido como ato médico. É isso que fazem os médicos no Brasil hoje. Tá? O ato médico diz que é ato, princípio exclusivo do médico fazer correlação, ou seja, diagnóstico nosológico, entre sinais e sintomas e uma descrição dessas que estão aí descritas. A gente não vai ensinar isso nesse curso, tá? Senão a gente estaria ensinando um campo de saber que não nos diz respeito. O que a gente vai ensinar nesse curso é o ou seja, o ver através, buscando a gnose, ou seja, buscando um conhecimento energético. Energético é um nome genérico para todas as medicinas vitalistas. Medicinas vitalistas são aquelas que vão trabalhar com uma noção de vitalidade. A noção de vitalidade vai aparecer na medicina Ayurveda, que é uma das mais antigas e mais anteriormente descrita. A egípcia também, mas a gente sabe pouco dela. Mas a Ayurveda está aí até hoje. Tem um corpo de conhecimento de 5.000 anos. E ela vai chamar essa vitalidade de prana. A medicina chinesa vai chamar essa vitalidade de Qi. E a medicina antroposófica, a homeopatia, vai chamar de força vital, o Hahnemann vai chamar de... Todos esses caras estão falando a mesma coisa. Eles estão falando que tem uma força autopoética, para usar o nome sofisticado aí dos neurocientistas, auto-organizadora, que faz o nosso corpo ter saúde e coesão. E, diante de toda a entropia do universo, a gente se mantém vivo. E que quando a vida acaba,
Ou seja, quando essa vitalidade sai do corpo, o corpo se torna um corpo. Corpo, na tradição ocidental, ele é um cadáver. A gente só estuda o corpo morto. Entende o que isso quer dizer? O que o médico vai estudar durante os anos de formação de anatomia é um cadáver. Não é um sistema vivo. E isso faz uma diferença brutal. Por quê? Porque se você pergunta, do ponto de vista objetivo, científico, o que é um ser humano saudável, o médico não sabe dizer. Ele não está nem capacitado, nem a descrição do trabalho dele está dizendo o que é um ser humano saudável. Então, quem vai nos dizer o que é um ser humano saudável? Porque é isso que a todos nos interessa. Tá? Então, os gregos vão dizer que isso tem a ver com a gente harmonizar 3 princípios, do bom, do belo e do verdadeiro. Tem a ver com a ética, com a beleza e com a verdade. Mas isso também não ajuda muito. Aqui a gente até gosta de ampliar esses sintomas, mas não ajuda muito. Quem vai dizer o que é um ser humano saudável? Isso vai comparecer nas medicinas vitalistas. O chinês vai dizer pra gente o que é uma íris saudável, o que é uma orelha saudável, o que é uma língua saudável, o que é um pulso saudável, o que é uma palma da mão saudável, o que é um ser humano saudável. E isso não vai necessariamente corresponder àquilo que no Ocidente a gente chama de uma ausência de doença. Porque você pode ter o que a gente chama de doença, mas está vivendo uma vida, do ponto de vista da vitalidade, plena. Enquanto você pode ter um monte de gente que não tem nenhuma doença do ponto de vista ocidental, mas está vivendo uma vida que toda hora ele pensa qual a melhor forma de sair daqui, se é o suicídio ou se é o uso de drogas. Entende? E isso tem a ver com a vitalidade. Porque a vitalidade é esse conceito amplo que a gente está chamando de vida. Como é que faz para viver com o máximo de potencial? Então, eu acho super importante a gente fazer essa diferenciação. Porque boa parte do que a gente vai fazer é diferenciação. Diferenciação do quê? Do que é saudável e do que está não saudável. E não saudável não quer dizer doença. Entende? Porque doença é essa descrição do que está aí. Às vezes a gente vai chamar de síndrome. Síndrome existe no Ocidente também, que é um conjunto de sinais e sintomas que não correspondem a uma doença. Quando a gente não sabia que a AIDS era uma doença associada a um vírus, a gente chamou de síndrome da imunodeficiência adquirida, porque era um monte de coisa que a gente não sabia o que era. Tá? Também não é um bom sentido. O que a gente vai fazer aqui é, então, e aí é uma definição minha que eu estou dando agora, é juntar padrões. Por que é juntar padrões? Porque é isso que o ser humano faz. As palavras do Steve Jobs é link the dots. A gente vai, assim como a gente na caverna olhava para as constelações no céu e começava a juntar padrões para criar figuras, e aí tem a constelação de Órion, tem a constelação de Libra, tem a constelação de Gêmeos, e todas as narrativas originárias estão escritas no céu, nessa ligação de pontos. Também nas artes médicas, e a gente está definindo essa medicina, essa outra racionalidade médica como uma arte. Por que ela é uma arte e não é uma ciência? Porque uma ciência é um conhecimento que está estabelecido a priori e que pode ser replicado. Uma arte é alguma coisa que vai precisar de muita prática, de muita habilidade, de uma condição de maestria para você tentar fazer. Então, tenta replicar o trabalho de um Van Gogh. Tenta replicar o trabalho. Tem grandes especialistas, os caras muito bons em fazer cópia. E mesmo assim, vai o cara e fala, não é, isso é falso por causa disso. Então, a arte chega ao caminho oposto da ciência. O que a ciência quer é ser universal. E o que a arte nos convida é uma proficiência que pode levar uma vida ou muitas para a gente aperfeiçoar. E eu considero isso uma das coisas mais absurdas na tradição ocidental, é como que esses meninos que estão estudando essa medicina, que tem 60 anos, porque ela é do pós-guerra para cá, depois que inventaram antibióticos, anti-inflamatórios aí, e acham que tudo que existiu na humanidade é decorrente disso. Né? A gente sabe que o que tem maior impacto sobre a saúde, e é bem interessante, que eu sou da farmácia também, quando a gente estuda lá as grandes orientações do Programa Nacional de Saúde,
é muito claro o desespero dos profissionais de saúde quando se dão conta que não pode ter saúde se não tem saneamento básico. Não pode, não adianta. Você pode fazer o que for, se não tiver saneamento básico, estamos perdendo nosso tempo. As crianças vão morrer, sabe? Vai ter um monte de infecção. Então, assim, a grande revolução de longevidade é a revolução sanitária, né? E infelizmente, na farmácia, a gente fez esse negócio que acabou com as fórmulas mágicas das famílias, do farmacêutico. Meu avô foi farmacêutico. Meu avô um monte de fórmula, né? Isso acabou. Porque se você tinha uma fórmula que funciona muito bem, ela acaba com o negócio. E o negócio virou tomar remedinhos que você tem que tomar para o resto da vida. E se você tem um sintoma mais raro, ou seja, mais mental, mais sofisticado, você paga mais caro. Se você tem só a insônia que todo mundo tem, você compra a bolinha de dormir, que é o remédio mais vendido no Brasil. Então a gente está numa roubada nesse entendimento. E isso é o primeiro diagnóstico que eu estou fazendo. Tá? Porque isso é diagnóstico. E a gente precisa ampliar essa noção de diagnóstico. Que entender que o sistema de saúde, como a gente tem ele posto hoje, hegemônico, é um sistema doente. E que doença é essa? É a doença de você ter um interesse pessoal sobre o interesse público. Mário, como é que isso é uma doença? Porque a Constituição permite que os princípios do direito, da justiça, da verdade, do bom, belo e verdadeiro, estão dizendo que tem algo muito errado com você ganhar dinheiro com o sofrimento das outras pessoas. Entende? Mas aconteceu na modernidade uma cisão, que é uma cisão patológica, em que o bom, belo e verdadeiro separaram, ou seja, a ciência foi dizer o que é ciência, então a ciência pode estudar o que quiser e fazer o que quiser e usar os meios que quiser. Isso não diz respeito à ética, isso não diz respeito à estética, à noção de harmonia. Nas medicinas tradicionais, a noção de harmonia, de verdade, de bondade caminham juntas. Então, é por isso que a noção central do pensamento chinês é a noção de harmonia. E o que é harmonia? Não é a medicina que vai dizer o que é harmonia. O que vai dizer o que é harmonia são as artes. O que é uma pintura harmônica? O que é uma sinfonia harmônica? O que é harmonia na música? E aí tem todo um estudo da estética que vai tentar dizer o que é esse equilíbrio que, de forma inata, nos convoca à harmonia. Hoje a gente sabe que ouvir Bach faz bem para os nossos neurônios, para as nossas células. Faz bem, entende? Assim, então a gente já sabe que isso não é uma questão de gosto. Isso não tem a ver com as nossas idiosincrasias. Existe no universo um negócio chamado harmonia. E a gente vive melhor se vive nessas harmonias. Então a ciência, mas outros campos da ciência, entende? Não a medicina, estão ensinando isso para a gente. Por que isso é importante? Porque a gente está fazendo o diagnóstico do que é a harmonia. A gente está buscando o que aconteceu que a gente saiu da noção de harmonia. A gente saiu da noção de vitalidade plena. Por que a gente não está vivendo todo o nosso potencial? Isso só vai aparecer ou reaparecer na psicologia na década de 60. Quando os hippies começam a viajar pelo mundo e ver um monte de coisa, e aí surge essa ideia do potencial humano. Surge lá com Maslow, com essa turma toda. Que vai dizer o seguinte, olha, um ser humano tem um impulso, Jung vai falar isso também, tem um impulso de integração. Ele quer se tornar mais inteiro. Ele quer acabar com seus conflitos internos. Toda vez que isso acontece, ele ganha mais energia e mais consciência. Então, esse processo de desenvolvimento é super importante e faz parte, então, desse primeiro diagnóstico que a gente faz. Então, feita essa distinção do que é diagnóstico na medicina convencional, científica, do que é diagnóstico nas racionalidades médicas vitalistas orientais, artísticas, a gente separa, então, esses campos e vai convocar esse campo da racionalidade médica oriental para nós. Nós quem? Todos os seres humanos. A acupuntura é patrimônio da humanidade. E cuidar da saúde, assim como a gente falou que o Programa Nacional de Saúde já reconhece que precisa de todos os ministérios, da educação,
do saneamento, todos os outros ministérios têm que colaborar para a gente ter um ambiente gerador de saúde. Também todos os seres humanos são convocados a cuidar da saúde. Cuidar da saúde não é uma especialidade profissional, é uma condição da nossa humanidade. Então, esse é um outro ponto importante. Quem pode fazer esse curso? Todo mundo que se interessa pela saúde. O que é a saúde? Direito de todos e dever do Estado. Está lá na Constituição, artigo 5º. Tá? Isso é super importante, entende? É super importante que tenha havido uma lei como o ato médico que esclarece, então, que o que o médico faz é diagnosticar e tratar doenças, de orientar o tratamento para a doença. Esse é um campo, não é o campo que esse curso abarca, embora diversas pessoas que fazem esse curso são também médicos, mas fazem pela sua humanidade, pela sua condição original, né? Ou fisioterapeutas, ou psicólogos, ou farmacêuticos, etc. Tá? Então, isso pertence a todo mundo, é por isso que é tão legal. Tá? Porque está aí há milhares de anos e vai ficar aí. Essa medicina que está aí, baseada no lucro com a doença, vai acabar. É um ciclo de informação e desinformação. Isso é uma história tão antiga. É uma história que começou com Hipócrates. Hipócrates, que é o pai da medicina, miticamente, teve 2 filhas. Uma chamada Higeia. Higeia é aquela da higiene. Ou seja, a ideia do higienismo. Basta você ficar limpinho, fazer um pouquinho de jejum, comer menos, sabe? Restringir seus hábitos, dormir um pouquinho mais, tomar um pouquinho mais de banho, que você vai se curar. Seu corpo é feito para se curar. Ele tem mecanismo, você se corta, você regenera. O outro mecanismo, a outra filha de Hipócrates, era justamente Panaceia. E Panaceia vai dizer o contrário. Não, se você não tomar a erva certa, o remédio certo, o fármaco certo, você não vai ficar bom. Então você precisa tomar um remédio, você precisa fazer alguma coisa, comer alguma coisa. Em chinês é comer. O medicamento Yao você come. Então você tem que comer alguma coisa para você ficar saudável, porque o seu sistema não tem a informação toda que você precisa. E a história da medicina é a história entre essas 2 forças, seja na medicina árabe, seja nas outras medicinas vitalistas, ou mesmo hoje na medicina chinesa, com o crescimento enorme da indústria farmacêutica fitoterápica, que, embora é diferente, não deixa de ser uma indústria farmacêutica também. Tá? Mas a gente vai falar daquilo que é, então, perene. O que é perene? É que, não importando o momento da história, essas coisas estão valendo, porque elas estão valendo há 2, 3, 4, 5 mil anos. E vão continuar valendo enquanto os seres humanos estiverem nessa condição de sofrimento por algum motivo. Tá? Então, o primeiro diagnóstico que a gente vai fazer é dos 5 elementos. Tá? E o que a gente vai trabalhar com ele nas próximas primeiras aulas é o chamado diagnóstico constitucional. O diagnóstico constitucional ele vai acontecer na medicina antroposófica e praticamente todas. Tá? A psicologia, por exemplo, vai buscar muito essa coisa de uma tipologia. Você tentar enquadrar pessoas em alguns grandes grupos. Na medicina ayurveda vai ser Kapha, Pitta, Vata. Tá? Para nós vão ser os 5 elementos: água, madeira, fogo, terra, metal. E a psicodinâmica e a interação corpórea entre esses elementos no corpo. Esses elementos, obviamente, eles não são os elementos apenas da natureza, eles são imagens. Então, ser como a água é ser fluido, assim. Eu estou meio aquático, né? Mais gordinho, mais cheio de... né? Tá sobrando líquidos orgânicos. Essa é a qualidade da água. E, ao mesmo tempo, é uma adaptabilidade muito grande. Né? A gente tem aqui até alguns exemplos de figurinhas. Olha só, as pessoas mais aquáticas, né? Então tá ali a criancinha aquática, tem às vezes assim os cabelinhos e tal, e é tudo cheinho, tá? Mas não quer dizer que seja exatamente gordo, coma muito, tem excesso de líquidos orgânicos. As pessoas mais madeira são aquelas que juntam os tendões mais fortes. Então, por isso, os processos musculares mais tensos, o corpo mais duro, tenso, rígido, essa é a estrutura da madeira. Isso vai gerar,
Então, pessoas que vão gostar da atividade física, vão demandar esse movimento corpóreo. Então, por isso, elas vão ficar mais estruturadas, mas muitas vezes encurtadas. Quando você pede para fazer um movimento de alongamento, perdeu, porque os tendões ficaram rígidos demais. Tá? Enquanto a água é super fluida, a madeira vai gerar essa tensão, essa condensação, e a gente vai ter esse movimento. As pessoas de fogo, é só um exemplozinho, né? A gente vai ver uma aula para cada uma dessas coisas. As pessoas de fogo vão ter esse entusiasmo criativo. Então, vão gerar no cabelo, por exemplo, os cabelos vão começar a enrolar, vão começar a subir, vão ficar mais claros, vão ficar vermelhos no máximo do processo. E a gente vai ver como isso acontece na íris também, aparece na pele, aparece em vários lugares, um certo rubor facial. Tudo isso vai acontecer com as pessoas vermelhas, o processo de falar, alegria, os sentimentos, todos esses vão seguir em grandes padrões que a gente já começa a ver desde a infância. Qual que é o objetivo dessa brincadeira? É que nenhum desses padrões se sobressaia a ponto de você condensar e cristalizar um desses espaços, que aí você fica respondendo sempre como água, sempre como fogo, sempre como madeira ou sempre como metal. Tá? Então, quanto mais flexibilidade diante dos doshas, diante do que a gente vai chamar na tipologia dos 5 elementos, melhor. Quanto mais equilíbrio entre eles, quanto mais dinamismo, melhor. Se a gente está fixado numa posição, ou seja, todos os eventos da vida a gente só responde daquela forma, a gente está criando um trauma, algo que do ponto de vista da psicologia, você tem um aumento de cortisona naquela resposta, você perde adaptabilidade. Entende? Você perde capacidade de regeneração. Você perde capacidade de voltar ao estado original, porque você teve um trauma e alguma resposta. Então, esses traumas vão criando aquilo na psicologia, a gente chama neurose, que é uma resposta adaptativa, que é sempre a mesma. Tá? E qual que é o nosso objetivo, então, diante dos 5 elementos? É criar um movimento. E para a gente criar um movimento, que pode ser com qualquer técnica terapêutica, vitalista, a gente precisa entender onde que está parado o movimento. Onde está parado o movimento é onde não está chegando energia suficiente. E aí a gente leva energia para aquele sistema e a energia daquele sistema se mobiliza. Tá? Um diagnóstico que é muito comum, que deve ser fonte de muita gente vir fazer esse curso, é o diagnóstico da medicina tradicional chinesa. Só que ele é um diagnóstico principalmente para a gente ver a fitoterapia e o alimento, que é a mesma coisa. Tá? Como eu disse, na medicina chinesa você come o alimento, que é a erva que vai produzir habilidade. Mas o que a gente usa para tempero, por exemplo, alho e cebola, na Ayurveda é remédio. A gente usa no cotidiano. A gente vai ver as consequências dessas coisas. Não é o objetivo do curso ver tudo isso, mas a gente vai entender o diagnóstico na medicina chinesa. O que é yin, o que é yang, o que é deficiência de yin, o que é deficiência do básico, o que é excesso de fígado, o que é deficiência da energia do pulmão, por que ela está sendo causada. Então, todos esses padrões que às vezes a gente lê no livro de MTC e não entende nada, porque a terapêutica está dissociada do fundamento disso, a gente vai percorrer e entender. Isso vai levar um pouquinho mais de tempo, mas vai ser muito bom. Tá? Então, a gente vê, às vezes, assim, diversas síndromes, que são esses padrões de desarmonias que acontecem na leitura dos chineses, e elas vão ser apropriadas para a gente usar a erva. Porque isso que é importante a gente entender. Um sistema de diagnóstico, nas tradições, ele é sempre associado a um sistema terapêutico. Entende? Essa é uma questão super importante. Por quê? Nessas medicinas, o diagnóstico já é terapia. Deixa eu explicar por quê. Quando a gente olha para alguém e vê que ela está num determinado padrão de repetição, mas ela não tomou consciência disso, e a gente traz essa informação para o sistema, ela já pode se mover diante dessa informação. Primeiro, ela pode recusar a informação porque ela não foi solicitada. Aí tudo bem, não te perguntei nada, o que você está dando opinião na minha vida? Então, muito gentilmente, nós terapeutas temos que saber usar esse conhecimento para só fazer diagnóstico quando nos é solicitado. Tá? Senão a gente está, como dizem, botando o bedelho onde não foi chamado. Tá? E as pessoas têm todo o direito de defender seus espaços. Tá? Mas quando alguém solicita, o próprio fato
da gente fazer uma leitura, a gente pode chamar isso de psicossomática, tá? Para fazer uma correlação possível, já é terapêutico. Entende? Você fala, mas é um curso de diagnóstico. Não. Se a gente entende que a tomada de consciência é parte do processo terapêutico, e para nós é super importante, a tomada de consciência já é se mexer diante daquele campo que então estava cristalizado. Na tradição cristã, diz assim, tudo aquilo que não é reconhecido não é salvo. Ou seja, aquilo que está no inconsciente, aquilo que está latente, aquilo que você não traz à tona, você não tem como trabalhar. E tudo bem, o nosso sistema faz um trabalho enorme para esconder um monte de coisa, para a gente sobreviver e se adaptar. Mas se tratar é pegar as coisas que estão dentro do armário, naquela gaveta que a gente não mexe há muito tempo, guardadinha lá, trazer à tona e trabalhar com elas. Tá? Então, isso é outra diferença muito importante. Normalmente, na medicina, se você vai lá, a pessoa pede um exame e não tem nada, o médico olha para você e fala, o que você está fazendo aqui? Num processo terapêutico, você não precisa ter alguma coisa para querer cuidar de si. Entende? Você não precisa nem ter queixa nenhuma. Ele fala, eu quero me trabalhar. Olha que diferença. Para quê? Para realizar o meu potencial enquanto ser humano. Isso já é motivo suficiente para a gente fazer um trabalho terapêutico. E essa é uma das grandes confusões que as pessoas fazem. Por quê? O médico espera que você procure um especialista quando você tiver alguma coisa para tratar. E se não tiver, ele fica bravo com você. Está aqui gastando meu tempo, vai embora. Não, mas eu tenho essa dor aqui. Não, eu vi o exame, não tem nada, vai para casa. Não é isso que acontece? Mais ou menos assim. Aqui não. Aqui a gente está num campo de eu sou um ser humano, eu acho que eu posso desenvolver mais o meu potencial, eu acho que pode ter algumas coisas durante a minha experiência existencial que impede o florescer do meu potencial. Isso é muito diferente. E é muito importante que a gente entenda qual é o nosso território para a gente informar para as pessoas. Porque às vezes as pessoas chegam num lugar errado. Não, eu vim aqui e me disseram que a acupuntura é a única coisa que trata a hérnia de disco. Eu falo, desculpa, mas isso aqui não é o que a gente faz. A gente aqui tonifica o tido baço. O tido baço, ele corresponde a todo o processo de sustentação do corpo. Hérnia de disco é uma consequência colateral da gente resolver o seu problema de sustentação do corpo. A gente não trata a hérnia de disco. Mas às vezes o paciente chega falando isso. Não, você fala, vai lá para o ortopedista. Mas ele me mandou aqui. Então deixa eu te explicar. E é nosso papel explicar para os profissionais da saúde o que a gente faz. Porque não é bruxaria, mas também não é ciência. Entende? Isso não é testado no laboratório, não é repetido igual para todo mundo. Isso é uma arte, tem milhares de anos. E faça chuva ou faça sol, vai continuar existindo. E é patrimônio da humanidade. Então quem quiser aprender, aprenda. Mas aprende os termos em que isso se constitui, para a gente poder brincar de verdade. Tá? Brincar é o meu termo genérico para fazer o que a gente gosta. Tá? Então, se alguém ainda não está brincando, ou seja, não sei se você já viu uma criança brincando, ela está se divertindo. E meu entendimento é que as coisas em geral na vida, se a gente faz o que gosta, é igual uma brincadeira. Tá? Então, os chineses estão descrevendo isso. Uma brincadeira que a gente vai fazer muito legal chama apertar a barriga, ou palpar o hara. Tá? Por quê? Porque o diagnóstico do japonês, naquele lugar frio pra caramba, não dava para falar, então tira a roupa aí que eu quero ver como você tá, eu vou apertar seu corpo todo. Ele falou, não. Você dentro daquele kimono apertado, naquele frio, naquelas montanhas geladas, tudo que dava para apertar era a barriga. E ali na barriga eles estavam vendo tudo que estava errado no corpo inteiro. Olha que sistema legal. E o sistema que a gente vai aprender, ele é principalmente criado por um acupunturista japonês que ficou cego. Então você vê o nível de sensibilidade. No Japão, muitos dos shiatsu terapeutas, muitos dos praticantes de massagem são cegos. Por quê? Porque o nível de inteligência corporal que eles têm na palma da mão não se compara com o que a gente tem em outras áreas. Então é bem importante a gente entender que para ser terapeuta,
Diferente das formações ocidentais, a única capacidade que você precisa não é a capacidade de memorizar a informação e devolver numa prova. Você demanda uma série de habilidades manuais, de capacidade de empatia, capacidade de escuta, tá? Que não são cobradas nos exames dos profissionais de saúde convencional. E a gente precisa mesmo delas. Tá? E uma delas é desenvolver essa sensibilidade manual. Porque se a gente quiser escutar um pulso, porque a palavra é escutar um pulso com a ponta dos dedos, a gente vai ter que desenvolver habilidade. Se a gente quiser checar um rara com a palma da mão, a gente vai ter que desenvolver essa habilidade. Entende? De ver o que antes a gente não sabia ver. Tá? Isso é, então, mais uma vez, diagnose, que é chegar através de um procedimento, de um método, de um caminho, a uma gnose. Gnose não é uma palavra boa, porque no grego original, gnose, só Deus era gnose. Só o absoluto, ou só a sua verdadeira identidade era gnose. Lá no oráculo de Delfos estava escrito gnose theoton. Tá? O saber, que é de onde vem a palavra, a sabedoria vem da Sofia, mas a episteme, que é o conhecimento, que deveria ser o que é utilizado na medicina. Uma dia-episteme, ou seja, algo que leva a um conhecimento. Tá? Gnose é o conhecimento do ser. É uma outra experiência de conhecimento. Entende? Que tradicionalmente era reservada às coisas do sagrado. Se dizia que só Deus era a verdadeira gnose. Ao homem era dado o conhecimento, que é o negócio que o Prometeus foi lá roubar para dar para as pessoas, que é uma fagulha de luz no meio da escuridão. Que aí surge a linguagem, surge todas essas formas de conhecer. Mas esse conhecimento que se faz através de, correspondia a esse conhecimento que é adequado quando a gente está indagando pelo ser e pela vida. Entende? Isso é bonito, porque eu estou falando também para os médicos e a turma do profissional de saúde que vão ouvir a gente falando. Para quem já é do clube, isso parece pouca coisa, mas para quem quer relembrar que a gente está buscando um conhecimento que não é o que está no livro, é o que está na vida. E é por isso que ele é único em cada uma das pessoas. A gente vai fazer isso também por um sistema muito lindo que os chineses desenvolveram. E é um dos sistemas mais plácidos, porque, na verdade, a gente está vendo o interior. Quando a gente bota a língua para fora, a gente está vendo o retrato do Zhang Fu, dos órgãos internos. Eles ficam de forma muito bonita, expressa nas qualidades. Essa língua que vocês estão vendo aí é uma língua saudável. É uma das coisas mais raras que vocês vão ver. Ela é rosa, tem pouquíssima marca de dente, tem um pouquinho de saburra no fundo e não tem praticamente nenhuma marca expressiva sobre o corpo da língua. Tá? Isso é uma língua saudável. Hoje os bebês, em pouco tempo, estão sofrendo por falta de água, né? E com a pontinha da língua extremamente vermelha, que é um excesso de estímulo mental e sensorial. Então, em pouco tempo, as criancinhas já estão zuretinhas. Você sabe que hoje é a orientação dos principais países de primeiro mundo não deixar uma criança com menos de 6 anos de idade ter acesso a um desses brinquedinhos. Isso já é a orientação de Estado, já é política pública. Né? E a gente aqui no Brasil acha lindo os bebezinhos brincando de tablet. Não sabe o mal que estão fazendo ali para as criancinhas diante da confusão. O diagnóstico energético do pulso é um dos mais míticos de todos, né? Porque tem essa coisa de você olhar o pulso e ver que a mulher está grávida, o sexo do neném, todos. E é um negócio meio mágico, né? Porque você não imagina que alguém vai olhar no seu pulso e vai falar um monte de coisa sobre a sua saúde. São 28 tipos de pulso diferentes que a gente vai ver em cada uma das posições. Então, você multiplica aí 28 por 12, dá um bocado de diagnóstico diferencial do que a gente pode ver checando o pulso. Tá? A gente vai tentar aprender esses 28 tipos. O diagnóstico de pulso é um dos mais legais. Ele é bem profundo, ele é bem completo. E ele, assim como o da língua,
ele permite ver a mudança antes e depois. Ou seja, você faz o tratamento, seja energético, seja o reiki, qualquer que seja agulha, seja semente, e você vai ver a mudança antes e depois. Entende? E aí a gente vai ver o caminho da cura acontecendo. E se o nosso tratamento foi efetivo e o quanto ele foi efetivo. Por isso a pulsologia é tão bonito e tão importante para a gente usar, tá? Mas as pessoas têm dificuldade, porque demanda prática. Você tem que ver, tem que praticar, tem que ver o pulso, tem que checar. E é uma das coisas mais bonitas de todas. Essa foto aí é da minha própria íris, tá? A gente vai estudar a iridologia. A gente vai ver as nossas íris todas. E ao longo desse trabalho com as nossas próprias íris, a ideia é que a gente entenda o processo. Tá? Então, todo o curso aqui, a gente vai ter, método da multiversidade, a gente está se autodiagnosticando. E a gente está entendendo o que a gente vai fazer a partir desse autodiagnóstico. Porque se a gente entende isso profundamente na gente mesmo, e começa a tomar ações terapêuticas, tá? Que não sou eu que vou dar. Tá para além do escopo desse curso, a gente indicar todas as terapêuticas possíveis, são muitas, tá? Mas a gente quer afirmar isso, que a tomada de consciência já é um ato terapêutico. Então esse curso por si só já é terapêutico, porque quando você toma consciência de alguma coisa, semana a semana, a gente vai perguntar, e aí, o que mudou? Desde que essa ficha caiu, desde que essa informação chegou. Entende? E aí, às vezes, entre si, os próprios colegas vão estar convocados, né, a tratar uns aos outros. Faz parte da ética nossa aqui na multiversidade. O diagnóstico de íris, ele tem por característica ser o mais profundo, o mais crônico e o mais ancestral. A íris está ligada ao rim na medicina chinesa, que é a energia do Jing, que é a própria energia da programação do DNA mais profundo. Né? Hoje o exame iridológico supera o exame de polegar em termos de especificidade, né? Em termos de a palma do dedo e o exame da íris. Então, é uma das coisas mais singulares que a gente tem no corpo é a nossa íris. Poucas coisas falam menos ou mais sobre você do que o que está informado na sua íris. E está ali tudo que os seus ancestrais não resolveram e deixaram de lixo tóxico no seu sistema para resolver. Então, o diagnóstico de íris, ele raramente vai apontar para uma doença futura. Ele pode também, mas ele basicamente vai dizer, ei, o que chegou cheio de toxina? E como que a gente limpa isso? Então, o diagnóstico de íris já está apontando para trás. Já está apontando para o que já chegou carregado, do que já chegou com potencial, e muitas vezes isso lembra um pouco esses exames que as pessoas querem fazer da estatística do DNA, né? Olha, você tem um DNA com uma probabilidade X de ter uma ativação para doença cardiovascular, que seus ancestrais tiveram. Então, ficou famoso um exame desse da Angelina Jolie, né, que decidiu arrancar os peitos. Cara, a gente sabe quase nada sobre isso, e mesmo assim a indústria não poupa ninguém, né? Porque a gente sabe fundamentalmente sobre genética que não é só o que você traz, é a sua relação com o meio que vai definir ou não a ativação de um gene. E a gente ainda quer esse determinismo, né? Isso é uma grande diferença que acontece. Um exame iridológico não é um determinismo de forma nenhuma. Ele é um caminho terapêutico. Entende? Então, as pessoas querem converter as artes em ciência. E o método é muito diferente. A fenomenologia que descreve a iridologia serve para a gente se tratar do que a gente pode vir a ter, e muitas vezes indica sinais de toxicidade que já estão presentes no organismo, está aí há bastante tempo, tem mais de 100 anos, tem bem mais de 100 anos a iridologia, mas a iridologia científica está ganhando espaço, mas a gente quer aqui mostrar o que a gente pode fazer. E aí isso nasce um campo enorme dentro das terapias naturais, que são justamente as terapias naturistas,
que são as terapias que vão trabalhar com o processo de desintoxicação. Tá? Elas já estão previstas, inclusive, na legislação do SUS, que é o tratamento com argila, tá? Para justamente sugar as toxinas, uma série de tratamentos com fitoterapia. Então, a gente vai ter todo esse campo do detox, da alimentação, da limpeza de fígado, de um monte de coisa que vai tentar, então, tratar um dos grandes males da medicina moderna, que é o processo de polifarmácia, que é o fato das pessoas tomarem um monte de remédio e elas interagirem entre si, isso e carregando, intoxicando as funções de filtragem do corpo. Então, é basicamente isso que vai aparecer. Fígado, intestino, pele, onde é que está agarrado de toxina e como que a gente faz para abrir as vias de depuração. Então, tem a ver com o processo de rejuvenescimento, de limpeza, de longevidade, e que é, de novo, né? Os médicos no Brasil estão proibidos de usar ortomolecular e estão proibidos de trabalhar com medicina de longevidade. Olha que loucura. Enquanto o resto do mundo está tentando descobrir os processos que retardam radicais livres, enquanto o Canadá, isso é a fonte principal de pesquisa dentro das indústrias farmacêuticas, dos grupos, e principalmente dos grupos particulares, que são as associações que bancam pesquisas e que geram, então, fármacos para grupos específicos, que nesses países são permitidos, estão tendo pesquisas cada vez mais frequentes, né, com uso de vitaminas e tal. No Brasil é proibido. E sabe qual que é o argumento? Por falta de cientificidade. É de rir, tá? Mas aí a gente começa a entender o quão medieval tá ainda. Alguns, não todos, gente. Tem gente avançadíssima no Brasil. Tem gente aí discutindo prevenção quaternária, que é a prevenção para tentar impedir os males causados por esse tipo de intervenção. Por exemplo, na farmácia, as pessoas estão tentando. Hoje o farmacêutico pode prescrever. E pode prescrever por quê? Porque é obrigação do farmacêutico saber como essas medicações estão interagindo. Como é que os médicos vão saber todas as interações? Sabe, para falar, não viu, você não pode tomar esse remédio junto com esse. Tá? Por quê? Porque quem prescreve um não é às vezes o mesmo que prescreve o outro. Isso já acontece em outros países. Não estou nem dizendo que é uma coisa boa, porque é polêmico, tá? Mas para ver as contradições dentro do sistema, tá? Então a iridologia abre um campo bem importante para o tratamento através dos processos da naturopatia. Naturopatia, que deveria chamar outro nome, né? Deveria chamar naturologia, que é a graduação na Europa, e já é graduação, acho que no sul do país a gente já tem um curso com esse perfil, tá? A gente vai estudar diagnóstico palmar, não é a leitura de mão dos ciganos, tá? É o diagnóstico palmar da medicina chinesa. Então a gente vai ter, não que seja muito legal o diagnóstico de leitura de mão tradicional, tem muitos, tem no mundo inteiro. Na Rússia é um negócio muito sofisticado, mas esse vai vir do diagnóstico chinês clássico, tá? Então a gente vai ver através das veias da mão as áreas onde as toxinas estão aglutinadas, e a gente também vai ter métodos para tratar isso, tá? Principalmente. Então é muito legal. A gente vai fazer o diagnóstico energético auricular chinês, tanto pela via elétrica quanto pelo olhar e pela palpação. Então, todas essas coisas são muito legais. Parece meio milagre. Você fala, cara, como pode? Você olhou minha orelha e está falando um negócio super específico desse, tá? Mas quando a gente começa a estudar, a gente vê que tem uma tradição, tá? E tem um conhecimento, que não é essa gnose que a gente está falando, mas tem um conhecimento próprio, fruto de 1.000, 2.000, 3.000 anos de gente olhando a orelha. Entende? Isso não começou agora, isso não é uma novidade. Embora o Nogueira tenha desenvolvido um método. Porque a mentalidade científica é que é moderna, mas o conhecimento não é. E é isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Como é que as pessoas podem saber coisas antes do século XVII? Ou seja, antes do pensamento científico. Então elas sabiam principalmente pelo desenvolvimento da capacidade de percepção dos campos sutis. É isso que qualquer índio
mais sofisticadinho aí sabe fazer. É isso que os xamãs fazem, é isso que os curandeiros fazem, é isso que as pessoas sensíveis fazem. E parece que a gente está tendo um ressurgimento dessa sensibilidade, um interesse pela sensibilidade, já que as coisas das guerras aí estão meio sanadas, assim, as pessoas falam, o que mais que tem sobre o viver? Como é que é possível uma cura à distância? Então, hoje a gente sabe, cientificamente, inclusive publicação recente, que o Jorei, que é uma técnica de esterilização de energia, uma delas, tem marcadores somáticos sensíveis de que isso funciona, que o reiki funciona, que o mesmerismo funciona, tudo isso tem publicação no PubMed. Tá? Então, a gente vai também trabalhar com isso, que é a leitura energética. Tá? A gente vai ter tempo de trabalhar algumas técnicas para desenvolver em si e para fazer a leitura. Tá? E essa leitura é bem vasta, a gente pode ler desde componentes presentes nessa vida, mas também nos outros corpos sutis. A nossa cultura moderna é a única no planeta que acha que a gente só tem um veículo de manifestação, que é o corpo físico, tá? Todas as outras entendiam que a alma tem um corpo, que a mente tem um corpo, tá? Que a gente tem diversos níveis de diversos corpos. A tradição cristã, que é a mais frequente, tem pelo menos 3 corpos. Tem Jesus, tem o Filho do Homem, que é uma outra condição de Jesus na sua humanidade, e tem o Cristo. Cada um desses corresponde a uma pessoa, um veículo, um corpo diferente. E a gente tem dificuldade de entender isso, né? Que tem o Jesus histórico, tem o Jesus Cristo, que é eterno, e tem o Filho do Homem, que é esse homem realizado, que interagiu, a filiação perfeita com a sua humanidade. Né, que se tornar filho de Deus em toda a sua plenitude, ou seja, entender que só tem uma fonte, entender que eu e o Pai somos um. A gente tem dificuldade de entender isso. Esse é o mistério da Trindade. É um mistério. Não tenta explicar isso, não. Não tenta explicar porque a gente tem dificuldade de entender aquilo que os gregos sabiam, que a gente tem soma, que é o corpo físico, tem psique, que é o corpo da mente, das emoções, e tem nous, que é o corpo noético, que é o corpo contemplativo e silencioso. Isso está lá em Plotino. A gente vai fazer radiestesia, vamos ver no pêndulo, e vamos fazer também nos testes musculares, que é um outro mistério, né? Como é que a gente pode, sem ver a pessoa, sem saber onde ela está, checar informações sobre o seu sistema energético? Tá? E aí entra nesse campo, né, da onisciência. Como é que você pode saber alguma coisa que você não está vendo? Como é que você pode acessar alguma coisa que a informação não está ali na sua frente? Se não tem um corpo para você ver, como é que você pode testar ou verificar uma hipótese? Então isso existe há muito tempo. Tem lá a rabidomancia, né, de encontrar água. A gente vai usar a radiestesia para encontrar todas essas coisas também. É um ano, viu, gente? Eu estou fazendo esse percurso aqui, mas a gente vai fazer isso em um ano. Tá? Vamos fazer diagnóstico muscular? Seja no balanceamento, body touch. A gente vai aprender a testar tudo. Porque é como se a gente tivesse um detetor de verdade. É como se o nosso corpo, quando ele circula a energia, ele diz pra gente, junto com o nosso sistema eletromagnético no corpo, isso aqui é verdade, pode confiar. Só que nos interessa, parece, só fazer detetor de mentira. E se a gente tivesse um detetor de verdade? Que bom que ia ser. Quando a gente fala uma verdade muito grande, acendesse um anel. Olha, isso que eu falei é muito verdade. Só anotar, porque eu quero repetir muitas vezes. A gente ia acabar fazendo um manual pessoal das nossas verdades. E, por fim, a gente vai olhar as estrelas, que é onde isso tudo começou. Os seres humanos, tudo indica, quando a gente estava lá nas savanas africanas, os primeiros desenhos, as primeiras representações eram dessas estrelas que se juntavam. A gente desenhou os bisões, a gente desenhou o que estava na savana, e depois a gente começou a representar o céu. Então, as primeiras narrativas de heróis, os primeiros mitos, todos eram mitos estelares. E a ideia de um ser humano se tornar um ser humano era ele se tornar uma estrela. Tá? Hoje a gente acha que se tornar uma estrela é participar do Big Brother Brasil. Tá? Isso não é se tornar uma estrela. Tá? Se tornar uma estrela é estar imortalizado diante da eternidade da criação.
do cosmos. Os nomes vão atravessando, né? Vão ganhando um sentido diferente. Mas a gente vai terminar esse curso olhando para o céu. Porque para os povos do deserto, o céu era a única coisa que era eterna. Era a única coisa que não mudava. É aquilo que diante do giro das estações, aí tinha os planetas que eram os errantes. Os planetas se mexiam, mas as estrelas estavam lá, né? E a estrela polar, a mais importante de todas, porque dava o norte sobre o qual o céu girava, né? No hemisfério norte, ali onde a gente fez todo esse percurso para chegar aqui. Então, estamos aqui no Brasil, filho de um monte de tradição, e juntando essas tradições todas. É um momento muito fértil que a gente vive na cultura, porque a internet permite a gente viajar pelas tradições do cosmos, né? E juntar essas coisas todas. Antes, para você aprender uma dessas tradições terapêuticas, era uma vida inteira. Tinha que viajar para a China. O chinês não queria contar esses segredos de jeito nenhum, né? Então, hoje a gente tem aí os livros todos publicados, as grandes bibliotecas disponíveis. E isso convoca a gente a uma oportunidade inédita, que é juntar esse conhecimento e fazer dele uma integração. E é por isso que a gente chama esse curso de diagnóstico energético integral, porque a gente quer ver tudo isso junto como uma grande ferramenta de leitura. E entender que a própria leitura de mundo e a própria leitura de um ser humano é uma cartinha que você mostra e fala, olha como é possível você ser saudável. É um espelhinho que você mostra e fala, olha, tem alguma coisa aqui que está diferente do saudável. Como é que você retorna a sua imagem original? Entende? E esse olhar, ele é o extremo oposto do olhar do diagnóstico da doença. A gente está aqui para fazer diagnóstico da saúde. Ou seja, através desse conhecimento chegar à saúde. Não nos interessa encontrar a doença no meio do caminho. Nos interessa apontar para a saúde. Se a gente aponta para a saúde, a gente está no time lá da IGEA. A gente está no time que confia que o corpo que criou uma doença, às vezes com muito trabalho, pode recriar o seu estado de saúde, né? E que um ser humano saudável, tudo aponta, e os estudos hoje da genética, foi feito para viver 120 anos. Se a gente está vivendo menos que isso, a gente está sendo menos do que um ser humano foi feito para ser. Então, esse é o nosso trabalho. Isso não demanda mais do que essa gnose que a gente está propondo aqui. Então, quero agradecer a presença de todos vocês, os transparentes também. E a gente se encontra, então, na segunda aula, e essa aula fica aberta para todo mundo que entrar no site da Multiversidade. Então, curta, compartilhe, passe adiante. Até breve.